Bom dia para quem eu ainda não falei, tudo bem com você? Onde tem vivido num mundo, não sei como é que você ficou em relação às questões que envolvem noticiário em relação a guerras. O ano de 2023 teve muito assunto, né, nesse quesito. Mas as guerras e conflitos não são coisas só de incidentes diplomáticos de países. As guerras e conflitos estão na história da humanidade desde sempre. Seja de uma forma de civilizações, de tribos, qualquer tipo de organização humana vivencia isso, das guerras e conflitos. Mas se não fosse, como se não bastasse, a gente ainda tem isso nas nossas relações pessoais. Os conflitos, desde pequeno, às vezes com irmãos, amigos de rua, colegas de sala, e por aí vai. E aí a gente cresce e continua isso no ambiente de trabalho, dentro de casa, numa nova família que, por acaso, você vai constituir. O conflito faz parte da natureza humana, é quase que uma realidade, né? E a Bíblia fala sobre conflitos, as Escrituras, o Senhor, conhecendo a nossa natureza, deixa algumas pistas para a gente também na Escritura sobre, já que é uma realidade inevitável, como que a gente pode lidar de maneira diferente com os conflitos. E a palavra de hoje tem a ver com isso. A gente vai falar sobre que a Escritura e o Senhor nos chama a sermos transformadores de conflitos, né? Nós somos chamados a ser transformador de conflito. Eu queria começar lendo o texto. A gente vai ler em Tiago. Tiago, no capítulo 4. Ele já parece que estava bem em voga também naquele momento ali. Não que igreja seja lugar de conflito, não, isso não acontece, né? Mas ele tem uma mensagem que tinha a ver com o contexto daquele pessoal. Tiago, capítulo 4, de 1 a 3. É uma carta endereçada para várias igrejas. Então, diferente de algumas cartas de Paulo, que ele já dá um endereço, às vezes, eu sei que está acontecendo tal coisa aí, mas é uma carta que é direcionada para várias igrejas na dispersão. Então, a gente vê que essa realidade acontece também ali desde aquela época, nas comunidades. Vamos ler o texto, diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Senhor, fala conosco na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Conflitos e guerras. Enquanto eu falava, talvez aqui na introdução, você for lembrando de algumas dessas coisas. E hoje talvez eu queria focar um pouco mais nessa... Como é que você aprendeu a lidar com conflitos? Aí talvez isso remete à família de origem, ou algum contexto de origem. Como que as pessoas naquele contexto lidavam com os conflitos? Às vezes, por exemplo, na questão eu tenho aqui hoje, o Marcos me obrigou a trazer a minha esposa, já que o assunto era conflito, eu não entendi por quê. Não que a gente tenha conflito. A gente entende sobre conflito, Fá? Porque nós somos especialistas em conflito. Principalmente em arrumar conflito. Sou palmeirense, ele é corintiano, gente. Olha só, o casamento de Romeu e Julieta. Começa aí a briga já, né? Mas se fosse só isso, estava bom, né, Fá? Mas muitas outras coisas, muitas outras... Talvez você se identifique com isso, né? Muitas são as razões e motivos para os nossos conflitos. E às vezes a gente considera muito legítimo aquilo pelo qual a gente está brigando. Às vezes você já brigou por alguma coisa que, de repente, você fala, por que eu briguei tanto por determinada coisa? Depois eu descobri que não era nem isso que eu estava precisando. E, enfim. Então,
essa é uma área que me chama muita atenção, porque a família que eu tenho, a família de origem, de onde eu venho, era uma família muito descendente de italiano e nordestino, aí misturou duas coisas que, às vezes, entende de conflito. Enfim, e tudo, não só por essa origem, né? Às vezes você fala, eu também sou e não tenho muito disso em casa, mas a minha família, especificamente, aquela combinação, tinha muito de discutir o tempo inteiro, tudo é motivo de discussão. Mas você, gentilmente, né? Mas como você é burro? Né? Como é que você é um absurdo, não sei o quê, e tudo é motivo disso, cara. É o jeito que arrumou, sabe? O jeito que sentou na mesa, o jeito que... Então, eu cresci muito nesse contexto e talvez daí veio muito o interesse de, tipo, como é que a gente lida com os conflitos de uma maneira mais saudável? Como é que a gente pode fazer diferente do que a gente aprendeu no piloto automático? Muitas vezes. Talvez esse é um problema que eu e você carregamos nas nossas relações de trabalho ou nos nossos relacionamentos. Aquele instinto, diante do conflito, a gente acaba fazendo coisas quase sem pensar. Né? Como é que foi para você, Flávia, isso de entrar em contato com uma família de malucos igual? A minha história familiar, como toda família, tinha briga, conflito, das pessoas discordarem, isso desde das crianças brigando pelo lugar no sofá, ou controle da televisão, ou os adultos, né? E eu lembro de, acho que 2 situações assim. Uma era a coisa de, eu fui criada na igreja, né? E aquela coisa, não pode brigar. Então, quando começava a ficar nervoso, feio, Deus não gosta. Isso não só entre eu e meus irmãos, né? Mas assim, começou a brigar, começou a gritaria. Parou, não pode brigar, parou, não pode brigar. Não pode ter raiva, não pode ficar triste com o outro. Então, até hoje, a gente tem, eu e meus irmãos, a gente tem um grupo chama Paz Irmãos. E a gente está só desabafando coisas que não foram ditas naquela época. É verdade, a gente tem esse grupo. E eu lembro disso, não pode, era esse clima. Então, engole choro, engole raiva, engole tristeza. E isso não fez bem, né? E eu lembro também de situações com os adultos, das pessoas não se falarem. Então, eu tenho tios que ficaram mais de 20 anos sem se falar, por questões que nem eram tão graves, sabe? Dava para ter olhado no olho, conversado. E hoje, ainda na minha família, eu tenho outras pessoas que não se falam, e aí aquela coisa, não chama ciclano, que fulano vai estar. E, então, é uma coisa velada. Apesar de também ser uma família nordestina, mas foi para um outro lado, assim, de mágoa e de não vou falar, eu não admito. Então, eu acho que são coisas aí que a gente fica para pensar, né? Como é que era, Rei, no seu contexto lá, olhando agora? Então, Marili e Valdir é contador e Marili é artista plástica. Então, você já imagina, o conflito já está ali, né? Então, assim, na minha casa sempre teve muito conflito entre os meus pais, porque são visões de mundo completamente diferentes, formas de pensar muito diferentes. E meu irmão puxou mais meu pai, eu puxei mais minha mãe, então já tinha também... mas uma coisa que hoje eu percebo muito assim, é a dificuldade de expressão, talvez principalmente do meu pai, fez com que as discussões, os conflitos fossem mais graves e muitas vezes sem solução, né? Porque quando a gente não expressa o nosso sentimento, quando a gente não consegue expressar aquilo que incomoda, parece que é aí que o conflito ele brota, né, de um jeito mais forte. Ou vira outra coisa, né? Vira outra coisa mais grave. E fantasia-se muito, né, sobre isso e tal. Eu estou imaginando uma coisa que o outro está querendo fazer isso e vai, né? É interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso. E algumas dos objetos que eu fui estudar depois, talvez porque sou fruto desse meio, né, conflituoso, era entender isso. Quais são as abordagens que existem para resolver conflitos? Porque para causar eu já sei, né? Para resolver que é o difícil. E aí tem uma coisa dentro enfim, da administração, das áreas da psicologia, em outras áreas, que você tinha
essa coisa até diplomática, né, diplomacia entre países, você tinha gerenciamento de conflitos, é uma abordagem, né, como é que, de alguma maneira, tem pessoas que estão sujeitas a mim, por exemplo, numa empresa, e vai ter conflito, então você tem que saber como é que você gerencia os conflitos, administra conflitos. Talvez você seja familiarizado com esse tipo de linguagem no seu trabalho, alguma coisa assim. Aí depois vem uma outra lógica, não sei se só cronologicamente, mas a ideia de resolução de conflitos. Então não é só administrar, como é que você vai ajudar a resolver. Só que é sempre de alguém que vem de fora, né? Então geralmente alguém que tem, entre países, alguém que tem mais poderio militar. Então eu tenho a bomba atômica, então eu vou, de alguma maneira, solucionar a briga entre os que não têm, e aí eu vou dizer, não, você faz isso, você faz aquilo. Né? Ou outras coisas que são legítimas também, tentando solucionar. Mas as estratégias, que é o que a gente vai ver aqui, é o que muda. Né? Aí, depois tem a questão de mediação, que já é um conceito mais interessante, que não é que você vai chegar, mas você vai mediar um conflito. De alguma maneira, você vai participar para que os outros se ouçam o que está em questão ali, consigam chegar em alguma solução, né, em que os dois lados saiam ganhando de alguma maneira, se isso for possível. Eu gosto muito de um tema, um curso que eu comecei a fazer, que é transformação de conflitos. Uma coisa que é da década de 80, e começou mais final de 80, 90, e eu achei muito interessante, que é a premissa de que conflitos vão haver. E conflitos não são necessariamente ruins. A questão é como é que você transforma um conflito enxergando como uma oportunidade de mudança de algo que realmente precisa ser mudado. Seja num relacionamento, seja numa sociedade, seja num conflito internacional, nas várias áreas. Né? E às vezes a gente percebe que a gente mesmo está em conflito. Os nossos sentimentos, às vezes, a gente está em conflito, a gente não consegue identificar direito. Então, imagina, né, a realidade que a gente vive é um monte de gente que está em conflito consigo mesmo, com quem está mais perto, com quem ama, com quem não ama, com quem odeia, e aí vai. A escala só vai aumentando. Mas, então, essa é uma das coisas, por isso ó, a gente tem esse título, né, que somos chamados a sermos transformadores de conflitos. A palavra nos dá dicas e mostra nessa direção para onde a gente pode ir. Uma outra ciência, vamos dizer, alguém que se debruçou em cima disso, a gente foi com um casal aqui também, eu e a Flávia assistir a peça do Martin Luther King, que estava até então um musical, e achei muito uma expressão artística fantástica do jeito que eles colocaram essa linguagem do conflito ali, né? E aí você vê, né, outras iniciativas mundiais, o Martin Luther King, o Gandhi e outras pessoas que tentaram usar como estratégia a não violência. Eu vou vencer o conflito ao não responder na mesma moeda. E aí eu olhava isso e falava, cara, isso é muito cristão. Isso é muito o que Jesus ensina. Isso é muito o que a Escritura fala sobre a maneira de abordar os conflitos. Enfim, tem esses históricos que eu citei, mas são pessoas que hoje são consideradas grandes expoentes de promoção de paz e, de alguma maneira, mas tem um porquê aquilo funcionou em certo sentido. Falta muita coisa para mudar, mas por que não deu uma catástrofe, aquele conflito gerar ainda mais mortes do que já vinha acontecendo, né? De alguma maneira tem uma postura ali. E uma outra pessoa que teoriza sobre isso chama, vou citar esses nomes aqui, só porque talvez alguns de vocês já conheçam, para vocês saberem que eu estou falando a partir dessas coisas, como elas me chamaram a atenção para o que a Bíblia diz, né? Uma delas é a comunicação não violenta, que é justamente uma teoria que ajuda a identificar por que a gente acaba recorrendo à violência, não só física, né, mas se referindo a um falar violento com o outro, um falar que passa por cima da necessidade do outro, um falar que tenta impor ou manipular. Isso seria
um modo de se expressar violento, que às vezes chega a vias de fato e ações violentas, mas que também tem essa outra violência. E aí alguns dos princípios eu olhei lá na Bíblia e falei, caramba, estava falando disso o tempo inteiro na Escritura. Talvez funcione porque o Senhor sabe que o nosso coração é assim, né? E alguns desses princípios, e uma coisa que eu achei interessante, trazendo para o nosso, olhando para o texto que a gente tem, que vem essa pergunta: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? De onde vem? Né? E aí ele continua: acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Interessante, né? E aí eu queria começar diferenciando a comunicação não violenta, e as Escrituras vão falar sobre aquilo que é verdadeira necessidade nossa. Você identificar qual é uma verdadeira necessidade nossa e a diferença entre isso e um desejo nosso. O que é realmente uma necessidade e o que é um desejo. E, nesse sentido, a gente vai olhar para a raiz do conflito. Qual que é a raiz do conflito, que é o que o texto fala? De onde vem? O interessante é que Tiago não, ao contrário, né, do que eu falei da minha realidade religiosa equivocada de ler o Evangelho, né, quando criança, não é uma coisa não pode brigar, não pode ter briga, não pode ter conflito. Está posto, né? Então, uma vez que está posto, de onde vem? Vamos investigar isso, vamos olhar com zelo para isso, né? E Tiago faz isso também ali com a igreja daquela época, né? Isso, vamos sondar a raiz disso, né? Então, e ele coloca o desejo, ele dá um endereço e fala, vem dos desejos os conflitos. E aí é curioso que o texto também fala, né? Essa parte, guerreiam dentro de vocês, né? Guerreiam dentro de vocês, dentro da sua comunidade, dentro da sua família e dentro da gente mesmo. Como você identifica um desejo seu, algo que é meramente uma vontade que eu tenho, e algo que é realmente uma necessidade? Né? Então, o desejo tem a ver que eu desejo algo porque eu acho que aquilo vai fazer bem, que aquilo é o melhor, que vai ser bom, que vai ser uma solução legal. Por isso que é tão difícil um país que tem muita divisão na questão política, na questão de linha A ou B, na questão de polarização, porque, no fundo, todo mundo está tentando chegar numa coisa que acha que vai ser o melhor, que vai trazer coisas que são importantes. E aí fica difícil, porque se um está falando de uma coisa que é preciosa e o outro está falando de uma coisa que é preciosa, vai virar uma briga, porque cada um vai defender o seu. Aí a gente não consegue se entender. Por que é diferente, então, a necessidade do desejo? Porque o desejo é aquilo que eu acho que vai fazer bem, geralmente, segundo os meus critérios. Agora, a necessidade, ela já tem uma empatia aí. Quando eu reconheço que eu tenho uma necessidade, é uma forma de eu dizer, o ser humano tem uma necessidade. Todas as pessoas têm a necessidade disso, é legítimo, é uma necessidade legítima. E aí, você vai desde as mais óbvias, como, por exemplo, comer, né, se hidratar, é uma necessidade básica para todo ser humano. Você reconhece que você tem e você reconhece que todas as outras pessoas também precisariam disso. O descanso, que a gente falou na semana passada, é uma necessidade legítima. Eu mereço e as outras pessoas merecem. Por isso que existe a lei do silêncio, para resolver um conflito. De alguma maneira, é uma forma de chegar ali e dizer, talvez até tal horário pode, depois de tal horário não pode. É uma necessidade comum a todos os seres humanos. E toda coisa que envolve convivência vai envolver isso. De alguma forma, eu me colocar no lugar do outro. De alguma forma, eu enxergar uma necessidade que é legítima no outro. Até as mais... né, vai expandindo a partir daí a necessidade de respeito, a necessidade de ser visto, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de se expressar, de se comunicar. Né? Você ia falar? Parece meio abstrato, assim, né? E ficar essa divisão. O que é necessidade, o que é desejo, tal. A música do Titãs já falava sobre isso, né? Necessidade, vontade, necessidade, desejo. Sim, as nossas né? A gente não quer só comida. E aí essa ideia, o que é necessário, né? Fome de quê? E aí a gente lembrou
como eu disse, conflito a gente sabe, né? E a gente está junto há 17 anos, casados há 14, daqui a pouco. Tudo isso? E a gente brincou que quando a gente namoro, gente, é briguinha boba. Você quer comer pizza ou hambúrguer? Vamos no cinema? O que você quiser, amor. Vamos no cinema, vamos na casa do fulano. Tal. É esse tipo de briga o namoro. Com todo respeito, mas... Acredite, pode ser mais grave. Quando a gente ficou noivo, e aí aquele dinheirinho suado para dar entrada no apartamento financiado em 30 anos, né? Então, aí começa a gastar mais dinheiro, e gastar dinheiro junto. Envolve sonho, envolve desejo, envolve visão de mundos, enfim. E aí, a nossa primeira briga muito séria foi por causa da tampa de uma privada. Porque a gente tinha... Pizza e hambúrguer era mais fácil. Muito mais fácil. Muito. Até porque ainda não faz sentido, ainda não entendi essa briga. Aí eu vou contar a história toda para vocês entenderem, gente, meu lado. Entendeu? Porque o Marcos queria que ela... Vem comigo. Vem comigo. O apartamento vazio, novinho, recém-entregue. O Gustavo ia lá uma vez por semana com um grupo de meninos da igreja fazer discipulado. Eles sentavam no chão, no papelão. De silvícolas, o Pet, outros caras... O Heitor, um monte de menino que aparece aqui, enfim. Aí comiam pizza na mão e ficavam lá. O grupo de discipulado chamava Clube da Luta. Eles estavam, então vocês imaginam. E aí, não tinha tampa no vaso sanitário, fomos juntos e felizes, noivinhos, na Telha Norte, comprar. E aí chegou lá o Gustavo. Esse daqui, eu lembro, era R$12 a tampa da privada. E eu falei, não, essa daqui, que eu não lembro o preço, mas era bem mais caro, mas também não era aquelas da revista. E aí, a gente, não, esse daqui, porque é só essa necessidade, a gente compra, é só para ter aqueles meninos lá que vão usar agora, depois a gente vê. E eu, não, é a nossa casa, é onde a gente vai morar, eu quero esse daqui. E a gente ficou numa briga, que eu fui parar lá do outro lado da janela e ele foi lá para o setor das lâmpadas. E a gente não comprou aquele dia. Compramos depois, e eu nem lembro que tampa foi que a gente comprou depois. Mas, assim, foi tão... Eu falei, eu não vou ficar com essa tampa ruim, feia, que belisca depois, que racha e belisca. Não tem condição, gente. Quem já passou por isso sabe. Então, O conceito tampa que belisca é muito bom, né? E aí a gente... Essa foi a primeira briga, e foi muito interessante, porque o Ziel fez nosso casamento, e depois a gente conversando, e ele falou, quando um casal vem conversar comigo, fala, Ziel, você poderia fazer o nosso casamento, estamos tão felizes. Ele, muito bom. Fala um pouquinho do namoro de vocês. Fala um pouquinho como que vocês chegaram até aqui. A gente se dá muito bem, a gente se ama, a gente vai se divertir muito. Nós nunca brigamos. Ele, nunca brigaram? Então, começa a brigar agora. Cutucou. E aí ele fala, isso é muito sério. O conflito existe em nós. Nós estamos em conflito. Desde a queda foi essa opção que a gente fez enquanto humanidade. Estamos em conflito com o Senhor, um com o outro, com a gente mesmo. E se a gente não entender essa realidade e lidar com ela diante da cruz, né, eu vou ficar ou de um jeito, luta ou fuga, né? Ou é fuga, não pode, Jesus chora, não briga, é feio, não fica bravo, né? Ou eu vou catar no pescoço e eu vou até onde a minha razão vence. Então, como é que esse Deus que se revela lá no Velho Testamento, homem de guerra é Jeová, o que é isso? Aqueles salmos, né? Aquelas coisas, porque o Senhor vai entregar. E aí, Tiago está falando para esse povo, judeu, que acabou de se converter a esse Jesus Cristo ressurreto, e que está assim, peraí, aquele Deus lá, que a gente até agora estava achando que era guerra, e que está do nosso lado, esse Deus está falando outra coisa? E está falando outra coisa através de Jesus Cristo? Então, peraí, de onde vem a guerra, então? Da onde vem a briga? Da onde vem esse conflito que guerreia dentro de mim? E aí é interessante, a gente estava conversando que
que as versões, né? Essa que a gente leu fala prazeres. Outras versões falam as paixões que guerreiam dentro de mim. É o meu desejo, é o que me move, é o que eu quero. A mensagem fala o jeito que eu quero que seja feito, né? E às vezes é pelo mais legítimo, não, eu só quero o bem dos nossos filhos, mas eu quero que seja assim, né? Então, o Senhor chama a gente, e aí o que o Gustavo estava falando, desejo e necessidade, qual era a minha necessidade? Qual era a necessidade dele ali, na tampa da privada, de falar, olha, eu só quero resolver isso, deixar esse mais um check, a gente tem tanto check para resolver, né? Qual que era o meu desejo, a minha necessidade da gente estar construindo um lar juntos, da gente estar começando do zero, coisinha por coisinha? Será que ali, se a gente tivesse se ouvido e se olhado, peraí, você quer dizer o quê com isso? Por que é tão importante para você isso? Ali não deu, né? Depois, mas assim, a gente vai aprendendo. Aprender, olha que coisa, o Evangelho ensina a gente a aprender a brigar. Ensina. Porque a nossa realidade é de conflito. Então, o Evangelho ensina a gente até a entender desejos e necessidades um do outro também. É interessante. E uma coisa, Rei, que você queria falar sobre isso? Uma coisa que me chama a atenção, né, nessa história toda é que essa crise de desejo e de dificuldade de se expressar aparece desde muito cedo, né? Desde um bebê que está com fome e quer o peito da mãe e ele não tem como se expressar, obviamente, e ele se expressa chorando, muitas vezes com violência, né? Com aquela raiva de querer, e às vezes até machuca a mãe. Da madrugada, machuca os nossos ouvidos. Não dá para você ignorar, né? Não é aquele eu vou virar para o outro lado e vou dormir. Não dá, tipo, uma criança com fome, que tem alguma coisa ali que ela não consegue explicar, alguma dor ou cólica, enfim. E eu acho que, de certa forma, a gente cresce e aprende a maquiar isso, mas o mecanismo ainda está funcionando dentro da gente e a gente ainda está gerando conflito por coisas que a gente não consegue colocar para fora e por às vezes, eu acho isso muito interessante do texto, né? Que ele fala de a gente briga e a gente entra em conflito porque a gente não sabe conversar e pedir e deixar as coisas claras, né? E acho que esse aprendizado, a gente é muito analfabeto emocional, assim, a gente não consegue dar nome para as coisas, a gente não consegue se expressar, né? E eu acho que desde muito cedo isso aparece e muitas vezes persiste o resto da vida. Essa ideia, por isso que eu me identifico, e quando eu vejo isso na comunicação não violenta, eu falo que isso é bíblico, né? Porque tem a ver com uma linguagem, comunicação. Então, é uma coisa que eu nem consigo expressar exatamente qual que é a minha necessidade. Então, eu preciso ser alfabetizado. E isso é maravilhoso, por um lado, porque aí você fala, claro, alguém tem a obrigação de saber algum idioma no qual não aprendeu nem as letras daquele idioma, né? Ninguém tem obrigação de saber aquilo que não aprendeu, não teve como. Então, se perceber, às vezes, até como adulto, e dizer, cara, às vezes eu estou esperneando. Né? Minha forma de expressar é um grito no meio da madrugada, né, de uma criança que não consegue dizer qual é a sua real necessidade. E aí, prosseguindo um pouco mais, então a gente vê que existe a raiz por trás desse problema. A gente é chamado para identificar, para sondar a raiz dos conflitos. E aí a gente prossegue mais adiante, e o segundo passo seria escanear ou mapear o cenário do conflito. O cenário dos conflitos, eu vou chamar aqui, são as nossas emoções. São os nossos sentimentos, os verdadeiros sentimentos. E para falar sobre sentimento, nós vamos falar sobre o que não é sentimento também. São falsos sentimentos. Então, por exemplo, eu estou numa discussão ali com a Flávia, hipotética, nunca aconteceu ontem. Não pode dar exemplo real, né? Não, a gente dá às vezes. Mas é isso, às vezes eu tô ali dizendo, não, eu estou me sentindo, eu estou tentando expressar meu sentimento. Eu estou me sentindo acusado por você. Aí ela pode dizer, não, eu estou me sentindo... O que, Fá, que você sentiu ontem? Fala um aí. Culpada, pressionada. Pressionada. Então, não são sentimentos. Isso são, na verdade, julgamentos. Olha que curioso. Então, eu estou sendo... Qual que eu falei? Esqueci já. Qual? Acusado. Desmoralizado. Então, isso, desmoralizado, exatamente. Boa ideia. Porque aí dá essa ideia dramática do sentimento que a gente diz, mas, na verdade, é como se eu estivesse atribuindo uma intenção a ela, na ação. Então, eu tenho um mapa de um inimigo, eu tenho um mapa de um adversário, e falo, o meu inimigo está me acusando. Quis
Se me ofender, né? A pessoa está me ofendendo. Quer dizer, a intenção dela é que eu... Me senti ofendida, né? Isso, que eu fique mal. Então, a gente fala que é um sentimento, mas isso é um falso sentimento. Por quê? Porque é um julgamento da intenção de outra pessoa. E aí faz parte dessa alfabetização emocional dizer, aquela hora, quando você subiu o tom de voz, eu fiquei triste. É diferente de eu falar, você me entristeceu. Não. Né? Aí você olha uma coisa concreta, uma ação concreta que tem a ver com tom de voz, por exemplo, e aí eu consigo expressar um sentimento. E aí o sentimento é tão básico que as crianças conseguiriam identificar. Essa semana eu recebi um jogo de cartas da comunicação não violenta e ela tem um baralhozinho só com tipos de sentimentos e tipos de necessidade. E era curioso que eu chegava para a Bebel e falava assim, filha, pega esse sentimento aqui, ó, alegre. Como é que é a cara de quem está alegre? E ela sabia fazer a cara de quem estava alegre. Eu falei, você já se sentiu assim? Ela, claro, né, papai? E aí falava uma situação concreta. Aí eu falei, legal, é fácil nesses daí que tem no Divertidamente, né? A raiva, o medo, né, o nojinho, a aversão, ou a tristeza, ou a... Qual é a outra? Alegria. Isso mesmo. Então, esses mais básicos, mas até alguns mais complexos eu falava e ela fazia a cara daquela pessoa, tipo, decepcionada. E ela fazia a carinha, foi aquela vez que a gente tinha combinado que ia não sei aonde, e não foi. E eu achei tão curioso que uma criança era capaz, quando você fala do sentimento, ela conseguia achar uma situação que ela tinha se sentido daquele jeito. E, às vezes, a gente, como adulto, ignora isso, porque a gente já vai para as nossas interpretações do mundo. Fulano está querendo me destruir. Eu acho que tem o lance do sentimento, para a gente que é adulto, detesto essa palavra, mas parece que a gente... Você não acostumou ainda, né, Rê? Você está chegando lá ainda. Mas a gente se sente fragilizado, vulnerável, de assumir que está com medo, ou que está triste, ou até que está alegre. Exato, é verdade. Então, esse daí, e aí é muito importante uma coisa, até que a Flávia citou, que não existe moral nos sentimentos. Não tem julgamento moral. Qual sentimento é bom, é ruim? Pode ser um sentimento agradável ou não, mas raiva, não pode sentir raiva. Aí por isso que a gente não entende quando vai falar de ira de Deus. Porque a gente não aceita nem a nossa raiva, que a gente tem raiva. Já pressupôs isso, que a gente ia ter raiva, que a gente ia Sim. ter tristeza. E assim, como é que a gente lida com essa raiva, com essa tristeza, com esse Exatamente. medo? Aos pés dele. A raiva, no caso, ela é um sinal de algo que está acontecendo. Por isso que é mapear o cenário do conflito. Olhar para os sentimentos e o que é um falso sentimento. O que é uma fantasia, igual o Renato falou. Estou aqui imaginando que a pessoa está querendo, está intencionando A, B, C ou D, mas, às vezes, pode até ser verdade, mas, se eu for abordar a pessoa assim, você está me julgando. Claro que eu não estou, você está... Não funciona, porque a gente recebe isso de uma maneira defensiva e devolve o ataque. Você está me acusando, aí você, na hora, já se inflama e... Aquela conversa não vai para um lado bom, ela vai para um lado de defesa da honra, né? Eu achei essa ideia que você falou muito interessante do que é e não é sentimento, porque a nossa cabeça funciona muito nessa base fantasiosa de imaginar o que o outro está pensando. E até comentei com você agora no intervalo de um filme que chama Nada Novo no Front, que é a história da Primeira Guerra, e é basicamente um inimigo fantasiando o outro, e aí começa uma guerra por causa disso. E a capacidade que a gente tem de fantasiar situações leva a gente para uns lugares assim, completamente desnecessários, né? E normalmente tem a ver com não assumir as próprias fragilidades, os sentimentos, aquelas coisas mais básicas que uma criança consegue distinguir, né? Muito interessante isso. E aí, por último, nessa questão que o próprio texto vai dando pistas, né, para a gente. Então, de onde vêm as discussões e as brigas? Não vem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Quer dizer, as coisas que eu acho que vão ser boas para mim, é o meu jeito de fazer. Não é daí que vêm todas as discussões? Inclusive dentro de igreja. Muitas igrejas racham porque uns acham que o certo diante de Deus é determinada coisa, o outro acha que tem que ser daquele outro jeito, com aquele outro tipo.
de música e aquilo vira, por exemplo, uma coisa só pelo motivo legítimo da pessoa tentar acertar, mas vira outra coisa. Vocês querem o que não tem. Outra questão sobre o desejo, né? De identificar. Eu não consigo reconhecer as coisas que eu tenho e o que eu desejo é tudo aquilo que eu não tenho ainda. E uma das características disso é que, quando eu consigo, eu vou querer o próximo, eu vou querer uma dose maior. Essa é a diferença também de necessidade. Necessidade, assim, eu estou com sede, eu tomei água, passou minha necessidade. Né? O desejo não, o desejo ele precisa de uma dose maior, ele precisa mais, ele precisa de maior intensidade, ele precisa... O desejo que a gente vive escravizado, eu e você, talvez, eu me percebo assim, não sei se vocês percebem, mas é isso, eu preciso de mais, eu preciso... Então, nesse conflito, a gente é chamado a identificar a raiz, sondar a raiz, escanear o cenário por meio dos sentimentos envolvidos e encarar a transformação do conflito. Uma das palavras que é usada, né, os prazeres que guerreiam dentro de vocês, ou mais para baixo que ele vai retomar e dizer, vocês invejam, lutam, fazem guerra para tomar o que é deles, né, o objeto de desejo. A palavra que é usada, aí eu me sinto agora num episódio de Tropa de Elite, né? Mas é a mesma palavra, estratégia. No grego, como diria a cena lá. Né? Mas é isso, a estratégia é isso. Eu vou pegar os meus recursos, o que eu tiver ao meu alcance, e como que eu vou usar isso para conquistar aquilo que eu preciso. A ideia da guerra, né? Quantos soldados eu tenho, quantas armas. Então, enfim, essa mesma palavra ali, no próprio texto de Tiago. Então, como se existissem dois tipos de estratégia. Você tem uma estratégia de guerra, e você tem uma estratégia de paz. Quando você tem uma estratégia de guerra, né, aí tem a ver com isso. Como é que eu posso infligir mais dano no outro? Quantas e quantas relações nossas de trabalho são assim? E, às vezes, sem querer, dentro de casa, com pessoas que a gente se importa. Porque no trabalho é mais fácil. Você falar, não quero saber de ninguém aqui. Mas, às vezes, você chega em casa e, sem querer, você está infligindo dano ao outro. Estratégia de guerra. É o assassinato, é a briga, é o que o texto fala, é o roubo. Vocês roubam, para pegar o que não é seu, né, conquistar esse objeto de desejo. Mas, ao contrário, a estratégia de paz é uma estratégia de... Como é que eu faço para chegar numa cooperação? Como é que eu faço para chegar em termos de um acordo que seja viável? E até trazer uma comparação... na questão, por exemplo, da briga entre os irmãos, se eu estiver só mediando um conflito, eu vou querer chegar e falar assim, na minha frente aqui vocês não vão brigar. Ou, igual isso, né? Engole o choro e acabou o motivo agora da briga. Não acabou, está lá, continua do mesmo jeito. Agora, uma estratégia de paz seria que tipo de ação eu posso ter, por exemplo, com os meus filhos, para que eles percebam que a parceria entre irmãos vale muito mais a pena do que a competição entre eles. Aí a gente está falando de transformar o conflito. Aí a gente está falando de uma oportunidade, de uma mudança que é necessária para que as partes ali usufruam de uma melhor convivência, inclusive, gerando coisas e mudanças que vão ser positivas. Então, e é curioso isso, porque, por exemplo, no conceito da comunicação não violenta, você fala sobre isso, identifica os sentimentos, identifica, por meio dos sentimentos, quais necessidades não estão sendo atendidas, e, quando você tem isso, você consegue elaborar um pedido para o outro. Isso o texto já falava lá. Vocês não têm, porque vocês não pedem. E, quando pede mal para gastar nos próprios desejos. Não é o que você realmente está precisando. Não é uma verdadeira necessidade legítima. E é lógico que tem a ver com oração, né? Pedir para Deus alguma coisa que você tem realmente necessidade. E o texto fala que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente peça.
mas é importante o fato de pedir. Por isso que a oração do Pai Nosso é dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. E lembrando que é nosso o pão, não é só o meu. E aí a gente percebe que a nossa oração, ela é muito mais. Assim, a gente fala com o Senhor e a gente fala com o Senhor diante dos irmãos, diante de quem eu convivo. Eu estou pedindo para Deus e eu também oro com o outro, né? Ou eu estou pedindo para o outro diante de Deus, que reconhece a minha verdadeira necessidade. Eu acho assim, o texto fala do pedido e não parece uma solução assim que de imediato a gente imagina para resolver um conflito, uma situação de conflito. Você está brigando? Então pede alguma coisa. Como assim? Mas eu acho que o fato de te colocar nessa situação de esclarece as coisas e pede é uma posição de humildade e de necessitado, né? Reconhecer a necessidade, a vulnerabilidade, o sentimento, a fraqueza. Eu estou triste com determinado. Parece uma coisa, está tristinho. Parece uma fraqueza. E, na realidade, é uma virtude você poder dizer, eu estou triste, eu fico triste diante dessa situação, quando acontece isso. E aí isso traz uma força. O texto fala de humildade mais para frente. Também. Envolve reconhecer isso, né? Eu acho que isso diante de Deus faz a gente também ter a mesma atitude diante das pessoas, né? Do nosso convívio. Talvez eu e você estejamos aqui falando, legal, agora eu já descobri a fórmula. Eu e a Flávia vamos chegar em casa hoje, não vai ter conflito. Doce, não entendi a risada. Compra uma tampa de privada que não belisca, é isso que eu quero. Mas olha só, e quantas vezes você talvez se sentiu assim, diante de alguma coisa que você viu, até uma palavra de Deus, algum texto bíblico que falou, não, agora eu vou fazer diferente, mas quando você chega lá, você não consegue. O grito é mais forte do que você. O sentimento de eu preciso calar aquele que está na minha volta, é o outro que está causando o meu sofrimento. E aí você não consegue. E a gente não consegue fazer isso. Miserável homem que sou, o apóstolo Paulo fala. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus. Porque Ele é aquele que sonda a raiz do conflito. Dentro de mim e fora de mim. Ele é aquele que estava na criação. Ele é a parte que foi ofendida na criação quando o ser humano resolve tomar o próprio caminho. E chamar qualquer outra coisa de Deus, senão o seu próprio Pai, Criador. Ele sabe a raiz do conflito. E aí, ele mapeia, ele sonda o cenário do conflito. Aonde a gente vive, quais são os nossos sentimentos. E mais do que saber os nossos sentimentos, ele vem e sente esses sentimentos. Porque ele encarna a transformação daquele conflito na própria pele, na própria cruz. Quando diz assim, eu vou no lugar, porque eles não vão dar conta. Eu vou lá. Eu vou tomar essa violência sobre mim. Tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Voluntariamente, intencionalmente, como alguém que quer resolver às custas de si um conflito. Ele é o único que podia fazer isso. E ele escolheu fazer. É assim que ele é príncipe da paz, né? O príncipe da paz faz paz assim. Não é a paz romana que botava soldado em todos os lugares e agora não vai ter mais guerra aqui. Eu que estou mandando aqui. É o contrário. Ele vem e se faz cruz. E aí é sobre isso que o Tiago está falando no texto. Da onde vêm os conflitos? Por acaso não é do desejo de vocês e Jesus vai nessa raiz, nesse desejo. Eu queria orar com você agora. Se quiser, feche seus olhos. Se você quiser, baixe sua cabeça. Enquanto a gente conversava aqui, talvez várias coisas, várias situações vieram na sua cabeça. A gente começa aqui a falar sobre identificar necessidades. Isso é uma longa jornada. A gente viu umas letras aqui agora. Mas até construir frases, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para nos alfabetizar nos sentimentos, nos alfabetizar nas nossas verdadeiras necessidades e nos ensinar essa linguagem de expressar isso para o outro, podendo até mesmo ouvir um não, às vezes. Estou tão maduro a partir da minha necessidade
estou tão consciente dos meus sentimentos que eu posso, inclusive, formular um pedido que a outra pessoa tem a liberdade de negar. É assim que Deus nos trata. Deus não nos obriga a sermos seus filhos, seus servos. Ele nos convida, Ele nos comunica só. Vem, me segue. Senhor, traz maturidade emocional para o nosso coração, Senhor. Nos ensina a falar esse idioma. Senhor, que enxerga tanto em nós, quanto na própria imagem e semelhança que temos do Senhor, essa capacidade de sentir coisas. E o que a queda fez com isso, o estrago que o desejo humano traz em cima disso, mas o Senhor vem para nos habilitar, nos alfabetizar, olhar para a sua cruz e ter as nossas ações e conflitos transformados pelo Senhor, que é o transformador dos conflitos e das ações, às custas de si mesmo, mas para convivermos contigo, Senhor, e uns com os outros e conosco mesmo, de maneira harmoniosa como fomos criados, Senhor, para ser, mas que a nossa realidade interna e externa tantas vezes grita o contrário para nós. Tantas vezes nós gritamos o contrário. Em nome de Jesus, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, que é o ensinador, que é o encorajador, naquilo que a gente não consegue fazer. Dá-nos essa maturidade, Senhor, relacional, espiritual, emocional, para lidarmos uns com os outros nessa realidade de conflito. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que o Senhor nos disse, Senhor, e nos diz de novo nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa e nos dirige. É o que nós te pedimos. Amém.